Segurança, saúde e muitas conquistas. Seguimos firmes na missão de proteger o que mais importa para você. Rua Professora Mazília, 1332, Centro de União da Vitória. Telefone 42 3523 6024 ou 42 984 22 5811. Você merece o melhor e a SAS Móveis Planejados sabe disso. Pensando nisso, a SAS Móveis Planejados oferece móveis planejados que atendem ao seu estilo e sua necessidade. Entre em contato pelo telefone 42 9 98 70 48 77 ou faça-nos uma visita. Rua José Serafini, 263, bairro São Brás, União da Vitória, Paraná. Começa agora o programa Cristo para as Nações, apresentando o apóstolo Leomar Luiz Aguiar, o programa que leva a esperança. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Começamos mais uma programação, Cristo para as Nações, o programa que leva a esperança para dentro do solar. Já iniciamos aí com este lindo louvor, né, que ruja o leão, que a terra estremeça. Sabemos que na volta de Cristo, a palavra de Deus diz que haverá um dos maiores terremotos de toda a história da humanidade, né? A ciência hoje já vem prevendo que haverá um grande terremoto no mundo. E a Bíblia vai dizer que vem um grande terremoto, a presença de Cristo quando ele voltar para que governar as nações. Só que nesse período a igreja já estará junto com ele lá na glória. Um forte abraço a você que nos acompanha aí pelas ondas da 87.9, né? Este aqui é apóstolo Leomar, né? Na mesa de som tem a nossa irmã Vanessa, e nos auxiliando a pastora Raul Rosa. O programa Cristo para as Nações vai ao ar todas as quarta-feiras, das 10 às 11, né? Levando aqui lindos louvores e uma palavra abençoada da parte de Deus. Hoje nós temos como tema vivendo com fidelidade em um mundo contrário, ou possamos assim dizer, o preço de ser um discípulo, o preço de ser um seguidor de Jesus Cristo.
porque hoje se fala muito em seguir a Cristo, em servir a Cristo, mas nós sabemos que é um preço, e este preço ele é muito caro, e nós não somos obrigados a pagar este preço, a não ser que nós queremos ser totalmente fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estar tendo sobre este tema o preço de ser um discípulo de Jesus, o preço que pagamos para seguir a Jesus Cristo. Então, vamos estar ouvindo mais um louvor para o nosso elevo espiritual, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Alguém, por favor, me ajude, me ajude. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus, sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, oh. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Essa noite nós te clamamos, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Bate a mão no seu peito e diga: a terra seca sou eu. Ei, ei. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Água. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra. Eu libero água. Deixa a água descer. Glórias a Deus. Ouvimos aí este lindo louvor, Terra Seca. Ele traz uma alusão aí ao povo de Deus, quando o povo de Deus ele chega em uma situação muito difícil. A palavra de Deus diz que o povo, o profeta, ele diz, é como se passassem por nós, como se fôssemos uma grande vinha, e passasse-se
por nós colhendo todo o fruto e depois amassando, ficando apenas o bagaço. Assim estava aquele povo. Então eles dizem: até quando nós permaneceremos desta maneira, até quando nós permaneceremos nesta sequidão? Aí o profeta vai dizer: até que do alto derrame, até que se derrame lá do alto, o Espírito lá do alto. A nossa vida, muitas das vezes, nós somos comparados a uma terra seca. Porque a terra seca, ela não produz, ela não tem vida, ela não tem nada. E às vezes nós somos assim. Nós não temos vida, nós não temos, possamos dizer, nada de bom a oferecer, a produzir na nossa vida. E nós ainda, em vez de reconhecer o nó que nós necessitamos e precisamos de Cristo, nós gostamos de jogar a culpa nos outros. Assim como Adão. Adão podia ter chegado diante de Deus e ter dito: eu errei. Mas não, ele joga a culpa na Eva. Quando o Sansão ele cai por causa do seu pecado, então é jogado a culpa em Dalila, porque Dalila foi quem traiu o Sansão. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Sansão caiu porque ele cometeu erro. Ele era nazireu e ele não podia tocar em nada morto. E ele tocou em um leão. E depois que ele tocou neste leão, ele começou a morrer, se transformando em terra seca. E muitas das vezes assim é nós aqui nesse mundo, como uma terra seca. A Bíblia diz que Maria ela vai até a tumba de Jesus para procurar por Jesus. Mas Jesus não estava na tumba. E às vezes somos nós procurando coisas aonde não tem. Mas Jesus ele disse que ele é a fonte de água viva. E se nós tomar desta água, nós nunca mais teríamos sede, e esta água geraria dentro de nós outra fonte, e nós deixaríamos de ser terra seca. Mas assim como o deserto, nós começamos a produzir. Então este louvor, ele é uma parábola aonde nós devemos reconhecer que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida, para que nós podemos deixar de ser uma terra seca, mas ser uma terra fértil, uma terra que possa produzir frutos. Quero estar aqui mandando um abraço aí para a nossa irmã Denise, que ela pede um louvor, logo mais vai estar sendo rodado. Nossa irmã Salete, que nos acompanha, né? Alguns outros irmãos, que Deus venha ali abençoar grandemente a sua vida. Você que nos ouve pelas ondas da 87.9, você que nos acompanha pela internet, aonde quer que você se encontra neste momento, nesta oportunidade, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando nós olhamos com nossos olhos carnais, e nós vemos que tem esperança, que há solução, então nós não precisamos e não dependemos de Deus, porque nós vimos que tem solução, nós vimos que há esperança. Mas quando nós olhamos com nossos olhos e nós vimos que não tem esperança, que não há solução para o nosso problema, aí entra Jesus, ele diz: eu sou a tua solução, eu sou o que resolve o teu problema. Vamos estar então atendendo o pedido de louvor aqui da nossa irmã Denise, que ela pede um louvor aqui, vamos estar então atendendo, e daqui um pouquinho temos uma palavra com o tema Vivendo com Fidelidade em um Mundo Contrário, que seria o preço do discipulado, ou o preço que paga por seguir a Jesus. Quando nós decidimos de ser um seguidor de Jesus, será que nós temos que pagar um preço, ou será que nós recebemos para ser um seguidor de Jesus? Então nós vamos estar aprendendo isto diante da Bíblia, diante da palavra de Deus. O preço que se paga para ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Então vamos estar atendendo esse pedido de louvor da nossa irmã Denise, no nome santo do Senhor Jesus. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria
o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio. Glórias a Deus. Então vimos aí este lindo louvor, alívio, Jesus é o nosso alívio. Foi pedido da nossa irmã Denise. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos uma família a qual tinha um dos seus irmãos que estava enfermo. Esta família manda buscar Jesus. E Jesus, ele demora 2 dias para poder voltar, para atender aquela família. Quando Jesus volta, ali ele demorou em torno de 4 dias, e quando Jesus volta para visitar aquela pessoa a qual estava enferma, aí as irmãs do homem, chamado Maria, elas vão até Jesus e dizem: mestre, se você tivesse vindo um pouquinho antes, 4 dias antes, você conseguiria resolver este problema. Agora é tarde demais. Lázaro, ele não suportou a enfermidade e ele morreu. E já faz 4 dias que Lázaro está morto. E Jesus então lhe diz: aonde que está sepultado Lázaro? E eles dizem: mas Lázaro já cheira mal, porque já faz 4 dias que Lázaro está morto. E Jesus diz: Maria, se eu sempre estive aqui, eu sempre lhe falei, se você creres, tu verás a glória de Deus. E ela diz: sim, eu sei, mestre, porque Lázaro há de ressuscitar. Mas no último dia, mas Jesus diz: não, ele vai ressuscitar agora. O que nós aprendemos com essa passagem bíblica? Que muitas das vezes nós queremos o milagre, nós queremos algo na nossa vida no momento em que nós queremos, porque nós achamos que aquele é o momento para nós recebermos.
Jesus chegou quando Lázaro já estava 4 dias morto, não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus, ele era o dono da vida. Então, no nosso pensamento, nós podíamos dizer, mas Jesus chegou atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado e nunca chega adiantado. Ele sempre chega no momento certo, na hora certa, com o milagre na nossa vida. Então, Jesus é o nosso alívio. Então, talvez você esteja passando por momentos difíceis, momento complicado, e você diz, se fosse antes esta palavra, talvez fizesse efeito. Mas Jesus chega no momento certo e na hora certa. Ele é o dono da vida, ele é o médico dos médicos, é ele quem dá a última palavra. É ele quem decide a última palavra. Que o Senhor Jesus venha lhe abençoar grandemente a sua vida. A nossa irmã Salete, ela pede ali oração pela sua família. Vamos estar na sequência aí, então, orando. Vamos estar ouvindo mais um louvor e já vamos estar meditando na palavra de Deus, que temos como tema hoje o preço de ser um discípulo, ou o preço que se paga para ser um seguidor de Jesus. Então daqui um pouquinho, fique ligadinho aí, nós já vamos estar meditando neste tema logo depois deste louvor, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, ouvimos aí esta linda canção para o nosso elevo espiritual.
Este é o programa Cristo para as Nações, o programa que leva esperança para dentro do seu lar. Aqui pelas ondas da 87.9, vamos ao ar todas as quartas-feiras, das 10 às 11. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha pela live, você que nos acompanha pelas ondas da rádio, no seu lar, na sua casa, onde quer que você se encontre, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, elas possam lhe alcançar. No livro de João, no capítulo 15 e no versículo 18, que nós temos como tema o preço do discipulado. Discípulo é o seguidor de Jesus, como nós tivemos aqui sobre ser discípulo. Então, discípulo é aquele que segue a Jesus. Então, o preço que se paga para seguir Jesus. Porque se entende que hoje se ensina que quando você começa a seguir Jesus, você não paga, você recebe. Se você é pobre, tu vai ficar rico. Muitos têm esse ensinamento. Se você tem um carro, tu passa a ter dois. Muitos ensinam desta maneira. Mas ser um discípulo, ser um seguidor de Jesus não é ganho. Você não ganha. Você perde. Você paga para ser um seguidor de Jesus. Muitos ensinam que ser fiel é quando você dá alguns valores a algumas pessoas da religião. E também não é. Então nós vamos estar aprendendo na palavra, aqui com o próprio Jesus Cristo, a qual ele diz, ensinou os seus discípulos. Então no capítulo 15, no versículo 18, ele disse assim, ó: se o mundo vos aborrece, quer dizer, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então Jesus ele está dizendo que para nós, para aqueles que vão seguir a ele, para os discípulos, para os seguidores de Jesus, primeiro eles serão odiados aqui neste mundo, odiado pela sociedade, odiado pela família, odiado por amigos, eles serão odiados. Então, nesse mundo, nós que queremos seguir a Cristo, nós vamos ser odiados. Aí ele continua no 19, dizendo, se vós fosse desse mundo, esse mundo amaria o que é seu, mas porque vós não sois deste mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então Jesus ele está dizendo na sua palavra, se vocês fossem desse mundo, se vocês pertencessem a este mundo, esse mundo ia vos amar. Mas como eu escolhi vocês e vocês não fazem parte deste mundo, que logo mais nós vamos estar aprendendo o que é fazer parte deste mundo, desse sistema maligno, que nós possamos dizer, então esse mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Então Jesus está dizendo que ele foi perseguido e vão perseguir a nós também. Então se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houver falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então Jesus ele está explicando porque quando nós não conhecemos Jesus, então para nós tudo é normal, mas quando nós passamos a conhecer a Cristo, Cristo ele revela o nosso pecado, o nosso zelo, as nossas falhas. Então nós deixamos de ser inocente. E é por isso que o mundo vos odeia. Então a primeira realidade que nós vivemos
é a realidade do ódio do mundo. Então você que é um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, eu não vou dizer aqui um religioso, porque religião não tem nada a ver com Cristo, igreja não tem nada a ver com Cristo, cristianismo, o discípulo, aquele que segue a Jesus, aquele que pratica as obras de Jesus. Então este é um discípulo, esse é um seguidor de Jesus, porque eu posso estar envolvido na religião e ser um discípulo, posso, mas não é a religião que vai fazer de mim um discípulo. O que faz de mim um discípulo é as minhas ações, as minhas atitudes que eu pratico. Eu posso não estar envolvido na religião e ser um discípulo porque eu sigo a Cristo e faço as obras de Cristo. Então a primeira realidade do ódio nesse mundo. Então nós que servimos a Cristo, que somos discípulos de Jesus, que colocamos no nosso coração, colocamos na nossa vida como seguir a Cristo aqui nesse mundo, nós precisamos entender que nós aqui nesse mundo seremos odiados. Então não espere outras coisas desse mundo. Você vai ser odiado pelos familiares, vai ser odiado pelos amigos. O mundo, onde quer que você esteja, nesse mundo você vai ser odiado. Porque Jesus ele não promete aceitação, mas Jesus promete a verdade. Quando nós vivemos, somos discípulos de Cristo, então nós passamos a viver na verdade. Nós não levamos mais uma vida, possamos dizer, na falcatrua. Nós temos que levar uma vida na verdade, uma vida justa, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. E por causa disso nós não somos aceitos, por causa disso somos odiados. O mundo odeia, porque o mundo hoje é um mundo de barganha, um mundo, como sempre diz o jeitinho brasileiro, mas os que seguem a Cristo, eles são diferentes, eles não fazem, não praticam essas coisas, e por isso eles são odiados, porque além de não praticar isso, eles denunciam aquilo que está errado. Então, um segundo ponto, o ódio ele surge porque os valores do mundo são opostos aos valores de Cristo. Então esse mundo ele nos odeia porque os valores que o mundo tem é oposto aos valores de Cristo. Um exemplo, se o mundo ele ama e ele pratica a mentira, mas eu não posso viver na mentira. Eu preciso viver na verdade, porque a verdade, ela está em Cristo. Então, esse mundo nos odeia, porque nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Nós não podemos praticar coisas erradas, porque isso não agrada a Cristo, não agrada a Deus. Então nós precisamos levar uma vida justa, uma vida santa, uma vida correta aqui nesse mundo. Então nós somos odiados por causa disso. Claro que hoje, quando se fala em religião, em igreja, em pastores, nós vimos nas notícias muitas, possamos dizer, pessoas que entram e acabam praticando coisas erradas que vêm, possamos assim dizer, trazer como escândalo para o Evangelho. Mas os verdadeiros seguidores de Cristo, eles nunca trarão escândalo para o Evangelho. Há muitos que se infiltram no meio do Evangelho. Então, os valores de um cristão é diferente dos valores do mundo. O mundo ele tem o seu valor, mas o cristão, ele tem outro valor, é o valor diferenciado, ele não aceita a viver nas barganhas deste mundo que nós vivemos. Hoje, quando nós olhamos para o mundo e nós vimos tanta maldade, nós vimos tantas coisas acontecendo, tantas coisas, possamos dizer, errôneas, mas nós não podemos ser participante dessas coisas que o mundo oferece.
Porque nós temos uma missão: seguir a Jesus Cristo. Então nós, como seguimos a Cristo, seremos odiados neste mundo, odiados pelos nossos amigos, parentes. Então, aqui nesse mundo, você que serve a Cristo, que é discípulo de Jesus, saiba que você será odiado, porque você não pertence a este mundo. Você foi comprado e Jesus disse: eu vos escolhi. E Jesus vai voltar para buscar este povo que é odiado aqui neste mundo. Então, esta é a realidade do ódio nesse mundo. E um segundo ponto, Jesus, ele foi odiado primeiro. Primeiro odiaram a Cristo. Por odiarem a Cristo, então eles vão odiar aqueles que o seguem. Então, esse nosso sofrimento, ele não é isolado. Nós seguimos os passos de um Salvador rejeitado. Jesus Cristo, quando ele esteve nesse mundo, ele multiplicou os pães e foi aplaudido. Jesus, ele curou os enfermos, foi aplaudido. Enquanto Jesus pôde servir a comunidade, servir ao mundo, aos interesses do povo, Jesus, ele era aplaudido. Mas no momento que Jesus começou a falar sobre o pecado, a falar um pouquinho pesado, então eles rejeitam a Cristo. Até os seus discípulos. De 70 discípulos, a Bíblia diz que 58 discípulos se levantam e vão embora. E dizem: duro é esse discurso, duro é as palavras deste homem. E vão-se embora. Não aceitam a Jesus, não aceitam a Cristo. E os mesmos que foram alimentados com pães, que receberam cura, eram os mesmos que gritavam: crucifica ele. Então o mundo, ele odiou a Jesus, e ele vai odiar todos aqueles que seguem a Jesus, por causa dos valores. Jesus, ele não se contaminou com este mundo. Jesus, ele não se contaminou, e Jesus não passou a mão na cabeça daqueles que praticavam coisas erradas. E o mundo odiou. Então, nosso sofrimento, ele não é um sofrimento isolado. Nós sofremos porque o nosso Jesus, o nosso mestre, ele sofreu primeiro que nós. Ele foi rejeitado, e nós somos rejeitados aqui neste mundo porque nós seguimos a Cristo. Então, qual que são a causa? Por que este mundo, ele odeia tanto aqueles que seguem a Cristo? Aqueles que são discípulos de Jesus, por que eles são tão odiados aqui neste mundo? Nós vemos nações aí onde eles degolam, eles matam, eles fuzilam pessoas que seguem a Cristo sem ter uma arma na mão. Mas eles são odiados, são perseguidos, são difamados nesse mundo. E o porquê? Então a palavra de Deus, ela responde. No livro de João, no capítulo 3, e no versículo 19, ele diz assim, ó: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então Jesus, ele está explicando aqui. Todo aquele que faz o mal, todo aquele que, aqui no 19, a condenação é essa, que a luz, Jesus, veio ao mundo,
Mas os homens preferiram mais as trevas. Quer dizer, a luz se revelou aos homens, ao mundo, mas o mundo preferiu ignorar a luz e aceitar as trevas. Por quê? Porque diante da luz se revelava o seu pecado. Se revelava as suas, possamos dizer, falhas. Então é como se nós tivéssemos, vamos supor, sujo com a nossa roupa, e nós estiver no escuro, nós não vimos esta sujeira, porque estamos no escuro. Mas quando nós vir para a luz, para a claridade revela a sujeira na nossa roupa. E nós entendemos que precisamos trocar de roupa, tomar um banho, nos lavar. Então esta era a verdade. A luz, ela veio ao mundo, e através desta luz ela revelou o pecado do mundo. E o mundo então não aceitou esta luz, porque esta luz revelava assim o seu pecado. Diz aqui, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então eles praticavam obras más, e quando a luz chegou, a luz revelou as suas obras. Então eles não aceitavam esta luz, porque ela revelava as suas obras, e as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Então todo aquele que pratica a maldade, que vive no mal, que vive no pecado, fazendo o que é errado, ele não vem para a luz, ele não aceita a verdade, porque senão as suas obras são questionadas. Porque a luz, ela vai revelar as suas obras, e elas são questionadas. Então por que hoje os que seguem a Cristo, os que servem a Jesus Cristo, eles são odiados? Hoje nós vemos congregações, igrejas, onde é proibido pregar sobre pecado. Por quê? Porque lá dentro, os que proíbem pregar sobre pecado são aqueles que estão vivendo uma vida no pecado. E por eles estar vivendo uma vida no pecado, uma vida fazendo aquilo que é errado, eles não aceitam ser corrigido por outros. E Jesus, então, quando ele veio a este mundo, Jesus revelou isto. Porque Jesus veio para salvar nós dos nossos pecados. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, da luz, os nossos pecados são revelados, para que nós possamos, assim, ser perdoados por Jesus. Então, a causa do ódio é que a luz de Cristo, ela revela o pecado. Então, o cristão que serve a Jesus, o verdadeiro servo de Jesus, ele jamais vai aceitar fazer aquilo que é errado. Então, se ele ver algo que está errado, ele, como um cristão, ele vai denunciar, ele vai revelar, vai dizer, isto está errado. Ele não aceita aquilo, porque é errado, porque ele é servo de Jesus, e como servo de Jesus, ele tem que ser justo, fiel e verdadeiro, viver na verdade. Então a verdade, ela expõe o pecado e incomoda por causa das consequências. Então a nossa identidade com Cristo. Então no capítulo 15, quando nós olhamos, que nós acabamos de ler, eu vou ler novamente aqui para que nós possamos ver. Então, no capítulo 15 e no versículo 19, diz assim, ó, se vós fosse deste mundo, o mundo vos amaria.
o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então Jesus ele está dizendo que nós não somos deste mundo, quer dizer, nós não fazemos parte deste mundo em que está, nós não praticamos as coisas erradas, nós não fazemos aquilo que agrada a Deus, nós não fazemos parte deste mundo, porque nós fomos escolhidos por Ele para ser diferente aqui nesta terra. Fomos escolhidos por Ele para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. É por isso que esse mundo, ele vos odeia. É o que Jesus diz na sua palavra. Sois escolhidos, somos para viver de forma diferente. Nós não somos escolhidos para viver uma vida como o mundo vive. Hoje nós vemos as pessoas vivem uma vida e querem que você viva aquela vida que elas vivem, mas nós fomos escolhidos para ser diferente. Eu não faço as coisas que os outros fazem, eu não pratico as coisas que os outros praticam, porque eu sou diferente. Somos chamados para ser diferente. Ah, mas antigamente você era desta maneira. Antigamente, mas um dia Cristo me chamou para me ser diferente. É por isso que eu não posso praticar as coisas que o mundo pratica. É por isso que quando olham para um cristão, para um discípulo de Cristo, chamam de quadrado. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A semana retrasada, se eu não me engano, eu ouvi alguém dizendo: eu jamais serviria para ser um cristão, para ser um crente, porque não pode nem tomar uma cerveja. O crente pode tomar quantas ele quiser, ele é livre, ele só não toma porque ele foi chamado não para fazer, ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para ser diferente. Ele é livre para fazer o que ele quer, mas ele não faz porque ele foi liberto, ele foi chamado para fazer algo diferente. Ele foi chamado para ser diferente aqui neste mundo. Atitudes do cristão diante de uma rejeição. Então, quando nós somos rejeitados aqui nesse mundo, que todo cristão ele vai ser rejeitado nesse mundo, quais as atitudes que eu devo tomar aqui no mundo? Então, permanecer firme no amor e na verdade. Sou neste mundo odiado, sou perseguido, sou difamado, mas eu vou permanecer no amor de Cristo e na verdade. Não revidar com ódio, mas responder com graça. Deixa o mundo que nos odeie, deixa o mundo que nos difame. A promessa implícita, o ódio do mundo confirma que nós estamos com Cristo. Deus usa a perseguição para fortalecer a fé. Então, quando nesse mundo nós somos odiados por sermos cristãos, e nós somos odiados, somos difamados, se levantam contra nós, fazem calúnia, nos perseguem, é sinal que nós estamos no caminho certo. É sinal que nós estamos no caminho certo. Porque se nós estiver no caminho do mundo, no caminho errado, nós seremos aplaudidos, ovacionados, seremos amados, seremos, possamos dizer, adorados aqui neste mundo. Mas enquanto nós estivermos no caminho certo, seremos odiados, difamados, mal falados. Esse é o preço que pagamos por ser discípulo de Cristo. Deus usa a perseguição para fortalecer a nossa fé. Então, essas perseguições, ela fortalece a nossa fé, porque quando nós somos perseguidos, nós entendemos que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo o que é correto diante de Deus. Então, ser rejeitado pelo mundo não é uma derrota, é um sinal de fidelidade com Deus.
Então, ser rejeitado nesse mundo, ser odiado nesse mundo, não é um sinal de derrota, é um sinal que nós estamos sendo fiel com o nosso Deus. É como eu digo, nesse mundo, se nós não bater de frente com o inimigo, é porque nós estamos caminhando no lado dele. Então, que a nossa vida reflita Cristo, mesmo quando isso custe uma aceitação. Então, você que é um seguidor de Jesus, não espere aplausos, espere ser odiado, maltratado, difamado. Jesus, ele diz na sua palavra que matariam muitos de nós, difamariam, acusariam. Por quê? Porque somos chamados para ser diferente aqui neste mundo. E por ser chamado, por ser diferente, somos odiados, porque praticamos o que é correto, praticamos o que é verdade, vivemos na verdade, vivemos na luz, que é Jesus Cristo. Então, servir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, é ser odiado. Um dos primeiros pontos é ser maltratado, é ser difamado, mas é ter o nome escrito ali no livro da vida. É por isso que Cristo, ele voltará para buscar o seu povo que não é aceito aqui nesse mundo. Então, você que está sendo perseguido, você que está sendo odiado, não se preocupe, porque você está no caminho certo. Assim como perseguiram Jesus, vão perseguir a nós. Assim como humilharam Jesus, vão humilhar a nós. Assim como difamaram Cristo, disseram crucifica ele, vão querer a nossa morte também. Mas não tem problema, não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, logo Cristo voltará para buscar o seu povo, que permaneceu fiel até o fim, não se corrompeu nesse mundo em que nós vivemos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Sabemos, ó Pai, que há um preço que se paga por ser um discípulo, por ser um seguidor fielmente verdadeiro de Ti, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, entendemos através da Tua palavra, Pai, que o Senhor aqui neste mundo foi odiado, foi rejeitado, foi maltratado, foi morto e foi crucificado aqui neste mundo, ó Pai, por fazer o bem. E todos aqueles que seguirem a Ti, muitos serão odiados, maltratados, mal compreendidos, não aceitos aqui neste mundo. Mas a Tua palavra nos conforta dizendo que é porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos chamados, escolhidos para ser diferente. E aguardamos a Tua igreja, o Teu povo aqui nesta terra, Pai, sendo pisado, humilhado, maltratado, mas aguarda a sua volta, o seu retorno, que nós sabemos que pela Tua palavra está prestes para vir buscar a Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, ali a família da nossa irmã Salete, que pede oração, ali, a cada um, Pai, que nos acompanha pela live, pela internet, onde quer que esteja, Pai, a cada vida que está ouvindo esta programação, Pai, que possa entender, Pai, que servir a Ti, Pai, nesse mundo é difícil, é complicado, mas Tu disseste na Tua palavra que nós não estaria sozinhos. O Teu Espírito Santo estaria junto conosco, para assim nos dar força e ânimo, Pai. E assim como diz na Tua palavra, ora vem, vem, Senhor Jesus. A Tua igreja, Pai, ela aguarda a Tua volta, ansiosa, Pai. Que aquele, Pai, que está enfermo
seja curado pelo poder da tua palavra, porque nós cremos que tu és o médico dos médicos, Pai. Visita aquele lar, ó Pai, que não há mais esperança, Pai. Aquele lar, ó Pai, que está sendo destruído, ó Pai, visita e restaura, Pai. Aquela vida, ó Pai, que talvez não tenha mais um sentido para viver, deprimido, ó Pai, ali, visita ela, Pai. Traz ânimo para o seu coração, ó Pai. Que nesta última hora da tua igreja, Pai, muitas e muitas vidas, ó Pai, possam ouvir a tua palavra e entender o poder do Evangelho e aceitar, ó Pai, a ti esta caminhada neste, possamos dizer, neste mundo em que vivemos com dificuldade, mas sabemos que breve tu virá buscar o teu povo. Este é o programa Cristo para as Nações, o programa que leva a esperança para dentro do seu lar. Vamos ao ar todas as quarta-feiras, das 10 às 11, aqui pelas ondas da 87.9, Porto União FM, aqui na apresentação, seu amigo e irmão em Cristo, apóstolo Leomar, na mesa de som, nossa irmã Vanessa, nos auxiliando a pastora Avô. Se o Senhor Jesus não voltar para nós, quarta-feira que vem estaremos aqui em mais uma programação Cristo para as Nações, e encerramos esta programação com um louvor para o nosso elevo espiritual. Um forte abraço e para a nossa irmã Vilma Maria dos Santos, ali da cidade de São Paulo, que Deus lhe abençoe grandemente, nossa irmã em Cristo ali, Rudinei dos Santos, no nome santo, nosso irmão Alex, que o Senhor Jesus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. E até quarta-feira que vem, se Jesus não voltar, em nome de Jesus.